Então, o assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o e-social. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer sobre este assunto. O e-social ele é um assunto que ainda nos causa muitas dúvidas. Nós temos muitas incertezas e a maior delas é quando mexemos nos processos de trabalho. Então, é interessante porque ele mexe exatamente na mudança de cultura, é onde nós temos resistência. Nós não temos aqui uma mudança de legislação, e sim a forma como nós vamos fazer o envio dessas informações. Então, é isso que nos causa um maior trauma dentro de todas as empresas, que causa, porque isso não é fácil de mudar. Ainda bem que nós temos um tempo e que ainda nós vamos conseguir fazer em tempo hábil para que nós possamos, então, cumprir com a entrega dessas obrigações. Então, o meu tema sua empresa já iniciou o processo de implantação do e-social? O e-social e o impacto nas empresas, então, no que diz respeito à cultura e processos. Caracterização do projeto, então, do e-social. Ele é um projeto, então, do governo federal, que vai unificar o envio das informações. Então, todas as informações ele unifica que dizem respeito ao empregador e seus empregados. E é uma geração digital da folha de pagamento. Essa geração, então, ela engloba aqui todas as informações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e de apuração de tributos e do fundo de garantia de forma padronizada. E é um sonho, né? Porque hoje nós vivemos aqui com vários aplicativos, fizemos toda essa informação de forma redundante para vários órgãos. Então, assim, num momento assim aqui de 2 ou 3 anos, eu creio que depois que entrar em vigor, a gente vai agradecer ao e-social por sua vinda. Porque hoje a gente presta muitas informações e acabamos até cometendo alguns equívocos ou erros, porque na hora que eu faço a informação num aplicativo, eu informo de uma forma, na hora que eu faço num outro, eu faço de outra forma, e já está na hora de modernizar esse nosso processo de trabalho também, né? Quem trabalha na área há muito tempo já sabe que a GFIP está no ar ali desde 1999 e já estamos no ano de 2015. Este ano, então, nós tivemos, graças a Deus, pelo menos, o lançamento aqui do Manual de Orientação do E-Social, o MOS, versão 2.0, e com eles nós temos aqui 3 anexos, que são os layouts do E-Social, as regras de validação e as tabelas do E-Social e, claro, o Manual de Orientação. Este manual, assim, todos nós temos que fazer a leitura dele, porque neste manual nós temos ali os conceitos de empregador, conceito de empregado e o conceito aqui de todas as tabelas e o que nós temos que informar. Então, nós temos aqui tudo isso instituído pelo Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014, e a Resolução número 1, de 20 de fevereiro de 2015. O que é o E-Social aqui na sequência também? Então, através dele, é um repositório nacional contendo o armazenamento da escrituração. Nós temos uma aplicação do E-Social, onde nós teremos um preenchimento, geração, transmissão, haverá aqui a recepção das informações, validação online e distribuição da escrituração. Novamente, quando houver uma nova informação, na sequência eu vou explicar para vocês, eu vou novamente preencher, gerar, transmitir e o ciclo se repete. A relação do E-Social com o SPED. Então, o E-Social integra o Sistema Público de Escrituração Digital SPED, que ele é de 2007, já é bem antigo, e ele é um arquivo digital, então, constituído por um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações aqui do fisco. Aqui nós temos todos os produtos do SPED, né? Tem o FD Contribuições, e aqui nós temos o E-Social também. Brevemente, nós teremos aqui o FD Retenções, que vai contemplar o envio das informações das notas fiscais dos serviços prestados e dos serviços tomados, cooperativas e outros. Com o E-Social, futuramente, nós teremos aqui muitas declarações que serão substituídas, que eu falei para vocês, e que são muitas, né? Falamos aqui, então, todos esses órgãos aqui, hoje, eles se apropriam de alguma informação para estatísticas, para compor o repositório lá no que diz respeito aos nossos benefícios previdenciários, ao recolhimento do fundo de garantia, ao pagamento do abono do PIS. Então, temos aqui o Ministério do Trabalho,
tem a RAIS, a Receita Federal tem a DIRF, a Previdência, a Caixa, a Cefip, CAGED e o E-Social. Então, futuramente, nós vamos ter aqui todas essas declarações aqui substituídas, né? O livro de registro de empregados, tem algumas empresas que ainda adotam aquele livro antigo, né? Ou a ficha de registro de empregado. Então, não precisará mais ser emitida ou guardada. Isso também representa aqui uma economia de papel. Falamos aqui da folha de pagamento também, né? Listá-la para aquelas empresas que possuem no seu quadro muitos funcionários. Mensalmente, essa folha é emitida e ela é guardada, ela tem que ser arquivada, então ela estará no ambiente web, disponível sempre para que seja feita aqui a consulta pelos interessados. A comunicação do acidente de trabalho. Hoje nós temos ainda o meio papel, um aplicativo da Previdência, que quando expira um tempo, né, de execução que eu estou preenchendo essa CAT, eu tenho que voltar e preenchê-la toda novamente. Então, toda essa informação ela será feita por um aplicativo folha de pagamento, né? Quem preenche a CAT aqui pelo aplicativo da Previdência sabe o quão complicado e chato é. Quando eu fui pensar em procurar lá o agente onde causou o acidente, eu tenho que começar o preenchimento novamente. Então, vamos pensar assim nas dores que nós temos, nas declarações que nós prestamos hoje. Quando eu falo em GFIP, ela existe desde 1999 e tem pessoas que ainda possuem um sério pavor da GFIP até hoje. E muitas pessoas ainda não sabem retificar uma GFIP quando diz respeito a tomadores de serviço e outros, em função de sua complexidade, né? A GFIP ela já não contempla mais o Super Simples Nacional, ela não contempla o FAP com 4 casas, ela não deveria ter a prestação do aviso prévio, porque o aviso prévio tem contribuição previdenciária, a GFIP diz que eu não posso declará-lo. Então, sempre nós temos aqui divergências entre o valor declarado e a GPS efetivamente paga. Então, quando as empresas buscam, junto à fiscalização, uma CND, uma certidão negativa de débito, nós temos que comprovar o porquê nós temos todas essas divergências. Então, vemos aqui, neste momento, exatamente, que está na hora de mudar mesmo e que nós temos que ter uma declaração mais ampla. Da mesma forma, nós temos a RAIS, que este ano eles pediram até, houve uma mudança ali no que diz respeito ao aviso prévio indenizado, com sua projeção. Muitas empresas já tinham feito o envio das suas informações, tiveram que retificar, e o que me espanta é que algumas entraram em contato com o Ministério do Trabalho e disseram, não retifique, deixe assim. Então, assim, tivemos no cenário deste ano, no que diz respeito à declaração da RAIS, empresas com informações de uma forma e empresas com informações de outra forma. Então, está na hora de mudar este cenário mesmo, né? E aqui nós temos o perfil profissiográfico previdenciário. No momento que entrar em vigor o E-Social, teremos um novo cenário do PPP, né? Mas o nosso passado, ele continua no mesmo formato que nós temos até hoje. Então, o E-Social é daquela data que entrar em vigor e o seu futuro, né? Passado, nós vamos tratar da mesma forma como tratamos hoje, que é o papel ainda. O formulário do seguro-desemprego, que também sofreu alterações este ano que passou, exatamente pelas fraudes que nós tínhamos aqui na concessão do benefício, a pessoa começava a trabalhar e só assinava a carteira depois, e daí ela não comunicava que estava recebendo auxílio do seguro-desemprego e ela acabava recebendo este benefício. Claro que no dia que essa pessoa for solicitar novamente um seguro-desemprego, se ela cometeu esta fraude, ela terá que devolver o valor do referido do seguro-desemprego que recebeu indevidamente, né? E os arquivos eletrônicos entregues à fiscalização MANAD, que futuramente também serão substituídos. Esta informação do MANAD ainda não está sendo tratada em layout, então, nós queremos aí que nós teremos ainda que conviver com o MANAD por muito tempo ainda, né? E o objetivo geral é exatamente isso, vamos racionalizar e uniformizar o envio destas informações, né, relativo à contratação da mão de obra onerosa. Então, falamos aqui de todos os funcionários, onde nós pagamos, sendo eles funcionários com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício. Falamos aqui de funcionários, estagiários e autônomos, tá? Toda pessoa que a empresa contrata para prestar algum serviço e paga algo tem que estar informado dentro do ambiente E-Social. Muitas empresas possuem no seu quadro lá de prestação de serviço estagiários, e esses estagiários não estão inclusos na folha de pagamento, então é um trabalho que nós temos que fazer agora e adequar cadastros.
E também teremos aqui as informações de obrigações previdenciárias e fiscais. Com essas informações, a fiscalização vai cruzar os dados e vai fiscalizar de uma forma mais assertiva, né? Porque hoje, tudo que chega para o fisco não é 100%. Como eu já citei para vocês aqui a GFIP, eles não conseguem, com base no que a empresa informa hoje, a GFIP, enviar um relatório e dizer a empresa deve tanto. Eles até emitem o relatório, enviam para as empresas, né? Mas daí vai lá e retifica, porque hoje ele nem contempla todas as informações. Quais são os órgãos que estão envolvidos? Então, aqui nós temos 2 grupos, né, que é o Comitê Diretivo do E-Social, que ele é composto pelo Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Esta entrou por último em função da dificuldade que essas pequenas empresas possuem em adequar seus processos ou de ter um sistema ou ter todas essas informações dentro de um sistema e prestar, então, em tempo hábil. E temos aqui o Comitê Gestor do E-Social, que ele é composto pelo Ministério do Trabalho, então, e Emprego, pelo Ministério da Previdência Social, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo Instituto Nacional do INSS e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, que é ele quem administra aqui o Fundo de Garantia de todos os trabalhadores. Um dos grandes produtos do E-Social é exatamente essa substituição, onde nós teremos aqui, então, uma escrituração fiscal digital, tudo digitalizado, e vamos eliminar aqui muitos documentos, muitos papéis, todos aqueles arquivos que nós temos dentro das empresas. Todos os registros de eventos trabalhistas, e quando falamos aqui eventos trabalhistas, é tudo que tem uma relação jurídica entre empregador e empregado. Ele é um registro de evento trabalhista, que é o RET. E o portal do empregador é o portal que já está disponível hoje, que creio que todos já devam ter acessado para tentar qualificar seus trabalhadores. E aqui ainda não temos a qualificação em lote disponível, mas é o portal do empregador. E nós, trabalhadores, teremos também, então, um portal do trabalhador, onde nós vamos poder consultar as nossas informações do nosso CNIS, das empresas para as quais nós já trabalhamos, do nosso vínculo de emprego. A Receita Federal do Brasil, em substituição de muitas informações, então, quando nós fazemos uma relação entre GFIP e a Guia do Fundo de Garantia, que hoje ela serve de informações para a Previdência Social e para o Fundo de Garantia, nós teremos aqui um ambiente da DCTF Web. O E-Social, nós vamos enviar informações, essas informações elas são declaratórias, quer dizer, eu envio e estou declarando. E a DCTF Web vai nos devolver a guia. Então, essa guia não vai ser gerada por um sistema de folha de pagamento. Então, vejam a importância das informações que nós prestamos para este ambiente e-social, né? Porque a informação que envio, ela devolve um valor de imposto a pagar. Então, não teremos mais uma guia da Previdência Social tão famosa GPS. Vamos passar a ter um DARF. Esse DARF vai ser centralizado na matriz. Eu sei que tem escolas aqui, muitas escolas trabalham com projetos, eu vi ali na lista, né? E hoje, em função desses projetos, toda essa demonstração, essas guias têm que ser separadas por CNPJ, ou por projeto, não por CNPJ, para fazer uma prestação de contas. Eu penso que aqui já temos que pensar algo nesse sentido, por quê? Não é um sistema que não vai mais me permitir fazer um DARF ou uma GPS por projeto. É que esse DARF ele será emitido pela DCTF Web e não mais pelo sistema da folha de pagamento. Então, se alguém aqui tiver esta situação, geralmente são as empresas que trabalham com prestação de contas. Eu estive numa instituição de ensino semana passada, que é o caso, e aonde eles têm a necessidade de ter a abertura destes impostos por projetos. Daí já tem que ir estudando uma outra forma de demonstrar estes valores. Com isso, toda a unificação de processos, CND e compensações, todo esse processo ficará mais simples. Aqui, vemos a importância do profissional que atua na área de recursos humanos, que mais do que nunca ele é importante, ele é peça-chave deste projeto, porque é ele que é responsável pelo imposto ou por todas as informações que nós prestamos ao fisco.
As informações que nós prestamos, elas são responsáveis pela aposentadoria de milhares de pessoas ou pela concessão de benefícios de muitas pessoas ou pelos impostos que as empresas hoje recolhem. Eu vejo um momento muito especial para o profissional que atua na área de recursos humanos, porque hoje ele é mais estratégico dentro da organização e é assim que ele tem que trabalhar. Ele tem que ter um time trabalhando junto com ele, senão ele não vai cumprir e não vai conseguir cumprir com suas entregas. É um momento muito especial para os profissionais de recursos humanos, na minha visão. E ele será, então, obrigatório para todos os contribuintes, né? Pessoa física ou jurídica, desde o empregador doméstico até as grandes empresas. Tendo lá no seu quadro um funcionário, eu tenho uma chácara, eu tenho um chacreiro, eu pago para ele um salário, eu tenho que usar o ambiente social para fazer o envio das informações. O que muda é que, se eu tiver uma doméstica, eu não preciso ter um sistema de folha de pagamento, eu posso fazer essa informação através do portal do empregador. Já, claro que quando nós temos numa estrutura uma empresa com vários funcionários, é muito difícil fazer a digitação de todas as informações e daí sim tem que se ter um bom sistema de folha de pagamento onde eu possa alimentar estas informações, ter a segurança de ter os cadastros completos e depois transmitir estas informações. O que nós vamos declarar? É tudo que está lá no layout. Fazendo assim uma breve exposição para vocês, tudo que eu declaro na RAIS, na DIRF, tudo que eu declaro na GFIP, tudo que eu declaro lá na ficha de registro dos empregados, tudo que eu declaro para o CAGED. Lembrem-se de todas as declarações, eu terei aqui mais um monte de campos que foram criados, de informações complementares, que creio que todos que têm um sistema aqui está recebendo ali novos campos que têm que ser alimentados em função do novo layout, e que são muitos campos. Então, teremos um cadastro aqui mais completo, mas é a fusão de todas as informações que vocês faziam até então nos aplicativos atuais. Então, são dados relacionados à folha de pagamento e outros fatos geradores, então, bases de cálculos e valores devidos a contribuições previdenciárias, sociais, sindicais, do fundo de garantia e do imposto de renda. Como eu disse para vocês, todas as informações prestadas ao e-social, elas formam uma base de cálculo para apuração dos tributos. Então, vejam a importância de se ter uma folha correta, de ter um cadastro completo, de ter profissionais capacitados que atuem e que estejam fazendo o envio destas informações. Então, apuração dos tributos e contribuições, bem como a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, porque nós temos essa função também, essa função social. Os resultados, então, esperados pelo empregador e o cidadão. Então, diante de todas essas informações e aplicativos que nós usamos hoje, nós teremos aqui uma padronização, que isso é fantástico, né? Padronização e integração de cadastros entre pessoa física e pessoa jurídica, né? As pessoas me dizem, o que é o CNIS? Daí eu tenho o NIS, daí eu tenho o PIS, daí eu tenho o SUS, daí eu tenho... Teremos aqui já uma padronização, validação. Quantos cadastros incompletos nós temos? Quantas pessoas que buscam seus benefícios previdenciários e não conseguem? E voltam para a empresa porque tem que retificar a CFIP de 99 em diante? E se for mais antigo, é a RAIS, né? Porque até 1998, as informações para a nossa aposentadoria ou benefícios, ela migrava, então, da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Isso ainda acontece. Estive numa empresa semana passada que a pessoa estava com o PIS errado e houve aqui a solicitação, então, de retificação de declaração. Também uma centralização e integração da transmissão de informações. Teremos um único ambiente, né? Não teremos mais um monte de aplicativos para atualizar. Validação mensal das informações, isso é fantástico, porque hoje muitas informações nós validamos no ano subsequente, né? Estamos no ano de 2015 e eu vou perceber que eu tenho um equívoco quando eu vou gerar e analisar a RAIS lá no ano de 2016. Da mesma forma a DIRF, né? E outros. Algumas informações não, porque o CAGED já é feito diário ou mensal, ou a folha de pagamento é no mês que acontece, mas então isso nos ajuda a ter menos erros aqui, né? E eu não vou conseguir transmitir uma informação da Marta se essa informação não for da Marta, porque eu vou ter uma validação de cadastro.
que num primeiro momento vai ser chato, porque muitas pessoas vão ter que atualizar seu cadastro, sim, porque possuem uma inconsistência cadastral, mas que no futuro será muito válido, porque no dia que essa pessoa buscar requerer qualquer benefício previdenciário, ela não vai precisar ajustar mais nada, porque seu cadastro estará 100%. Uma substituição de obrigações acessórias, como eu já coloquei para vocês, enquadramento à legislação vigente, né? Nós vemos aqui muitas dúvidas acerca de legislação. A legislação não mudou. Nós estamos ali com a CLT, né, que ela é de 1943, uma Constituição que é de 1988. Toda a parte de custeio e benefício está ancorada pela Lei 8.212 de 91, a Lei 8.213 de 91. E no que diz respeito à Previdência, ainda nós temos o Decreto 3.048 de 99. Imposto de renda, nós temos que seguir o regulamento de imposto de renda. Então, não importa em qual empresa eu esteja, qual sistema eu esteja utilizando, falamos aqui numa legislação única. O que muda é quando a empresa não concorda com a tributação de alguma verba, ela terá um processo onde ela tem uma sentença, uma liminar, algo nesse sentido, e este processo terá que ser informado dentro do sistema para dizer que, bom, se eu não estou recolhendo o INSS sobre o aviso prévio indenizado, eu tenho que ter um processo. Eu não posso, por livre e espontânea vontade, dizer eu não quero recolher o INSS sobre o aviso prévio porque o advogado me disse que não é para fazer ou porque eu entendo que eu não deva recolher. Então, sempre que eu não concordo com algo, nós temos que ter um processo. Daí temos que também ter aqui a área jurídica envolvida, né, com todos os processos que dizem respeito a alguma coisa que eu não esteja concordando com relação às rubricas, né? No que diz respeito à tributação de INSS, imposto de renda, fundo de garantia e contribuição sindical. E também temos que ter aqui todos aqueles processos informados que, quando nós não concordamos com uma alíquota do RAT, do FAP, ou alguma verba que a empresa não recolha no que diz respeito a encargos, nós teremos que informar também um processo. Por isso que este projeto ele não é só da área de recursos humanos. Então, aqui vocês já viram que nós temos que ter envolvidos aqui toda a área de jurídica, toda a área de segurança e medicina do trabalho, a área contábil, fiscal e a área gestores e a área de recursos humanos também. Economia de papel, né, que fantástico. Chega de emitir um monte de folhas e ficar arquivando. Eu já arquivei muito documento. Isso não é nada fácil, nada simples. Trabalhei por 14 anos no escritório contábil, que tinha um belo de um arquivo morto, né? E para organizar toda aquela documentação não era nada simples, e organizar um passado. Então, que bom isso, né? Não precisar mais ter tantos documentos impressos. E modernização na gestão de recursos humanos, isso é fantástico, está na hora de rever mesmo, né? Porque a gente vem fazendo sempre da mesma forma, e a gente está tão acostumado, e a gente vai fazendo sempre da mesma forma. Isso faz com que a gente repense todo o nosso processo de trabalho, que a gente faça uma readequação, revisão da nossa legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, e que, de fato, às vezes nós não concordamos com o que a legislação ela nos diz, ou o que nós temos que fazer, mas ela é o que nós temos que seguir. E temos ali também as súmulas, que não podemos esquecer, as OJs. Temos que estar sempre atentos à jurisprudência atual que temos que seguir. Teremos uma maior facilidade de acesso do trabalhador fantástico, porque hoje, quando nós vamos nos aposentar ou requerer qualquer benefício previdenciário, nós temos que provar que nós somos funcionário da empresa X, né? Com isso, essa informação já estará lá. Então, toda aquela coisa que eu tenho que ter o documento em mãos para provar que eu fui funcionária, então, assim, isso também. E a garantia do direito, né? Se a informação foi transmitida através do ambiente social, eu sei que eu já tenho ela apropriada como salário de contribuição para meu benefício, para o meu recolhimento do fundo de garantia, porque o meu cadastro, ao enviar essas informações, foi validado. Então, aqui nós temos um grande ganho. Redução de fraudes nas concessões de benefícios previdenciários e seguro-desemprego, sim, porque muitas vezes, ao elaborar uma GFIP, o autônomo prestou serviço para a empresa X, eu não tenho o número do NIT dele, daí eu pego o PIS do João e informo lá no cadastro da Maria. Quantas empresas fizeram isso? Quem que vai se aposentar ou vai se apropriar daquele valor para fins de aposentadoria?
A pessoa que eu informei o número do PIS e não a pessoa que, de fato, eu fiz lá o destaque da sua retenção para a Previdência Social, né? E que contribuiu. Nós tivemos uma palestra em São Paulo, onde ele falou em milhões de pessoas com informações. Não me lembro, Márcio, quantas pessoas... 800... O mesmo número de PIS apareceu para 800 pessoas diferentes, né? Então, não tinha, ia pegando o PIS e ia informando para outra pessoa. E isso, de fato, aconteceu. Por quê? Eu tinha que cumprir com um fato, né? Eu tinha que entregar a GFIP e recolher a GPS. Não importava se aquela informação que estava dentro daquele arquivo estava correta. Então, assim, o fato de transmitir e validar e enviar significa que eu estou 100% com a informação que eu prestei? Não, né? Porque nós somos responsáveis pelas informações que nós temos no cadastro dentro do sistema. Redução aqui de erros, né, por negligência ou omissão nos recolhimentos dos direitos trabalhistas. Uma consulta às informações será mais facilitada, porque teremos um portal onde o empregador poderá consultar as informações que ele já fez o envio através do e-social. Melhoria na fiscalização, com certeza, eles vão ficar muito satisfeitos e felizes, porque eles terão lá no hall de empresas, as empresas mais, em todos os sentidos. Eles vão saber todas as empresas que estão recolhendo os seus impostos ou que estão fazendo a transmissão das informações no prazo adequado e tudo mais, porque estamos aqui falando em informações em tempo mensal e real, né? Está acontecendo... Dependendo do fato de um evento não periódico, eu já tenho que fazer a transmissão do evento no dia. Rápido acesso às informações atualizadas. E, futuramente, nós teremos aqui a substituição da carteira de trabalho por um cartão eletrônico. A arquitetura do e-social ela funciona desta forma. Nós temos aqui o empregador com o seu sistema, onde ele vai ter as informações dos eventos iniciais, não periódicos e os eventos de tabelas, através de um sistema e um aplicativo web, onde ele vai fazer a transmissão destas informações. O e-social, ele conta aqui, então, com um conjunto de informações, que quando tem o RET, é o Registro de Eventos Trabalhistas, né? Com as informações do empregador, que vai ser ali, então, a folha de pagamento, o cadastro, as tabelas do empregador, o CPF e o NIS dos trabalhadores, um ambiente web service, onde ele recebe as informações, e a identificação para a Receita Federal dos empregadores ou dos contribuintes é através do CPF ou do CNPJ. E, para o empregado, então, ele vai ficar com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Todos esses entes eles terão acesso às informações, cada um vai acessar o seu pacote de informações. Então, quando falamos a Caixa praticamente vai acessar aqui 19 arquivos, que são os arquivos que vão devolver a guia do Fundo de Garantia. A guia do Fundo de Garantia ela estará disponibilizada automaticamente lá através do Internet Bank. Eu estive na Caixa no dia 6 de maio, ali no Conselho Curador, no qual eu faço parte. E também, eu faço o envio das informações, as empresas vão fazer o envio das informações através do ambiente e-social. E, automaticamente, vocês vão ter a guia disponível do Fundo de Garantia já para recolhimento, tanto a guia do empregador quanto a guia da multa rescisória, através de um portal do Internet Banking. E, na Casa Lotérica, na verdade, vai ser, pelo que eles nos colocaram, é só digitar o CNPJ do empregador e já vai... E a competência, né, com o indicativo DF, GTS, e vocês já terão a guia do Fundo de Garantia. Então, lembrem-se do Conectividade Social ICP, não será mais preciso, toda aquela transmissão de RE, validação de... todo esse trabalho que vocês têm hoje, com o ambiente social, ele muda de figura. Então, é um ambiente único. E todos eles vão, então, acessar as suas informações. Análise do layout. Na linha do tempo, nós estamos aqui na versão 2.0. A primeira versão foi lançada em 17/7/2013, a versão 1.0. Em 6 de janeiro de 2014, nós tivemos a versão 1.1. E agora, em 24 de fevereiro de 2015, nós tivemos a versão 2.0. Diante do que eu coloquei, como é que vai funcionar o envio dessas informações? Então, nós temos uma sequência lógica de transmissão de arquivos, aonde nós temos os eventos iniciais, que é a carga de todas as informações, e depois, na sequência, eu vou explicar, os eventos não periódicos, os eventos periódicos e os eventos de tabela. Os eventos de tabela,
são aqueles dados de tabelas que compõem os registros dos eventos iniciais, periódicos e não periódicos. Quais são esses eventos de tabela? Que é importante, né? Porque eu tenho um cadastro, eu tenho um sistema, eu tenho informações. Tudo que eu tenho vai compor o arquivo? Não, não é tudo, tá? Então, nós temos aqui a diferenciação da versão 1.1, da versão 2.0, de algumas informações que mudaram. Então, aqui o S1000 continuou sendo informações do empregador contribuinte, continuou sendo S1000. Importante, tudo que envolve e-social começa com a letra S, né? Importante que a gente saiba. E tudo pertence a um bloco de informações e um registro, né? Quando eu falo S1000, estou falando de informações de empregador contribuinte. Quando eu falo no S1010, estou falando na tabela de rubricas, né? Todos aqui sabem o que é uma tabela de rubricas. Todo sistema ele possui uma tabela de vencimentos ou descontos, de proventos ou descontos, onde nós teremos que fazer um depara para uma tabela de rubricas. E essa tabela será igual para todos. A tabela de lotações, que é a 1020, virou agora a tabela 1020 aqui também, é lotações tributárias, mudou somente o nome. A tabela 1030 é a tabela de cargos, que agora ficou 1030 também, tabela de cargos e empregos públicos. A tabela 1040, que é a tabela de funções, que é a tabela de funções, barra cargos em comissões. Quem não utiliza a função, essa informação ela não é obrigatória. Também temos a tabela de horários, turnos de trabalho, que é a tabela 1050. Então, o sistema tem que estar atualizado. Pensem nas informações que vocês têm lá dentro do sistema, então eu tenho que me preocupar aqui com essas tabelas. A tabela de estabelecimentos obras, falamos aqui em tomadores de serviço, que é um dos ramos mais complexos de se fazer informações, é a tabela 10.005. E a 1060 é a tabela de ambientes do trabalho, né? Falamos aqui toda a parte do PPP, da parte que envolve lá o ambiente do trabalhador no que diz respeito à sua saúde. A tabela aqui, ó, 1070, ela é a tabela de processos administrativos judiciais, ela perdura aqui, a tabela 1070. Quando falamos processos judiciais, nós só falamos aqui em processos de reintegração de empregado e de rescisão motivada pela Justiça do Trabalho. Não temos aqui ainda contemplado as reclamações trabalhistas, tá? Isso é para o futuro. E a tabela aqui 1080, que é a tabela de operadores portuários, permaneceu igual. Então, tabelas é isso que é a primeira carga de informações que nós temos que ter ok dentro do sistema e o sistema tem que me contemplar, então, o envio dessas informações. As novidades, que é aqui, que é a tabela de obras, eu já coloquei, e ambiente de trabalho, né? Aqui, muitas empresas possuem esse serviço terceirizado. Toda a parte de segurança e medicina de trabalho ela não está dentro da empresa ou tem um terceiro. Então, já tem que começar a se preocupar como vai acontecer o envio dessas informações, se vai ter uma interface entre os sistemas do terceiro, se vocês vão fazer a importação ou se vocês já possuem um sistema que tem essa possibilidade, que nem na Metadados nós temos o sistema da parte de segurança e medicina do trabalho, que tem o SO e o Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, onde nós temos a possibilidade de ter todo esse cadastro e controle do envio dessas informações e também que nós conseguimos aqui fazer importações de informações. Mas eu digo que é uma das tabelas, quando fala em ambiente do trabalho, que é a mais preocupante, porque geralmente isso não está na casa do cliente, está num terceiro. Como é que vai ser e como é que vai funcionar o envio dessas informações? As informações da tabela de ambiente de trabalho, então, elas vão servir base do PPP. Então, quando vocês forem pensar em ambiente de trabalho, todas aquelas informações que contemplam o PPP hoje deverão estar dentro de um sistema e deverão ser transmitidas, com algumas informações adicionais que foram inclusas em função do layout. A existência de ambiente com exposição a fatores de risco não implica necessariamente em condições para a concessão de aposentadoria especial. Bom, enviamos todos os eventos de tabelas, nós temos os eventos iniciais, que é a carga inicial do empregador, onde a gente vai fazer, então, os dados do empregador, contribuinte, e o respectivo cadastramento inicial dos vínculos. Então, aqui está o empregador X e todos os seus funcionários, ativos e afastados, tá? Então, não importa se a pessoa está afastada, ele está ali no quadro e depois a gente vai fazer a informação aqui do afastamento. E falamos aqui de uma única tabela, né? Que é o S2100, cadastramento inicial do vínculo.
Na sequência, nós temos tudo o que acontece diariamente na área de recursos humanos, né? A registro de eventos trabalhistas. Lembrem-se deste nome que eu falei para vocês, é tudo que tem uma relação jurídica entre o empregador e o empregado. Eles são os eventos não periódicos e eles acontecem diariamente, dependendo do tipo. Então, o que nós temos agora de novidade que nos deu um alívio enorme, né? Eu posso ter um envio de um registro preliminar do empregado, com poucas informações. Se eu não tiver o número do PIS daquele empregado, eu consigo fazer o envio da mesma forma. Então, com o nome, data de nascimento e o número do CPF. Então, isso foi um grande ganho, que é o S2190, admissão de trabalhador, registro preliminar. Na sequência, nós temos a admissão do trabalhador, que é o registro 2200. Todas as alterações cadastrais do trabalhador que acontecem. O que são todas essas alterações cadastrais? Tudo que eu enviei como tabela, quando eu fizer qualquer alteração no cadastro daquele contrato, eu vou ter que fazer o envio daquela alteração. Cargo, função, aquelas informações que tem lá nas tabelas, né? Todas as alterações de contrato aqui, então, do trabalhador e do contrato, que dizem respeito ao contrato de trabalho, do trabalhador também a gente faz o envio da mudança de endereço, estado civil, todas aquelas informações que é da pessoa, né, no que diz respeito ao seu cadastro. A comunicação do acidente de trabalho, que é o registro 2210, vai ser feito por aqui. E também dá para fazer o envio, então, da comunicação do acidente, onde eu faço um pré-preenchimento, sem ela estar completa, e depois é complementado, porque nem sempre nós temos a informação do atestado e do médico. Tem mudou o nome aqui do ASO, né, que passou a ser o monitoramento da saúde do trabalhador. E nós temos aqui os afastamentos temporários, né, que antes nós tínhamos aqui 3 informações, 3 registros, e agora nós só temos o S2230. Caiu fora a estabilidade, então não precisamos mais informar a estabilidade, que era uma preocupação das empresas também. Aqui nós temos toda a condição diferenciada de trabalho, que passou a ser as condições ambientais do trabalho, fatores de risco, né? Novamente, isso diz respeito ao PPP, né? A insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial também. O aviso prévio, antes nós tínhamos aqui 2 registros, agora nós temos a comunicação do aviso prévio, que seriam somente os avisos prévios trabalhados, concedido pelo empregador e pelo empregado. Não teria aqui a informação do aviso prévio e indenizado. O trabalhador sem vínculo, falamos aqui do S, que mudou o código, era o 2600, agora é o 2300, que é o trabalhador sem vínculo, né? Que é o estagiário, o autônomo, todas aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício. E aqui nós temos também o trabalhador sem vínculo. Se tem alguma alteração durante o contrato dele, fazemos através desse registro, ou o seu término, que daí, no caso, nós não temos aqui uma rescisão de contrato, né? O desligamento são todas as rescisões de contrato de trabalho, não importa qual tipo. Reintegração é aquela reintegração do empregado determinada pela justiça, então, do trabalho. Eu posso fazer a exclusão de um evento enviado indevidamente, isso permanece. O que mudou aqui foi a codificação, tá? Nós temos aqui a inclusão do S4000, que é a solicitação de totalização de eventos e bases de contribuições. E a empresa agora pode aderir antecipadamente ao E-Social, se assim o quiser. Eu quero entrar neste ambiente, eu quero começar a fazer o envio antecipadamente, a partir de janeiro, né, de acordo com o último cronograma que nós vimos na internet, que ainda não é oficial, ainda são boatos, né, a empresa poderia fazer a adesão antecipada do envio dos arquivos. O que nós temos de novidade? É o registro preliminar do empregado. Então, admitimos o funcionário, um dia antes eu faço o envio do registro preliminar e depois eu posso fazer o envio da admissão de fato até o dia 7 do mês subsequente ao da admissão, juntamente antes de enviar a folha de pagamento, tá? Então, eu tenho um prazo maior, e isso dá um alívio enorme para as empresas e escritórios contábeis no que diz respeito às admissões. Também o que temos de novidade aqui é o evento S4000, onde tem a solicitação de totalização de eventos, bases e contribuições, que ele é opcional, tá?
Então, ele é utilizado para consultar as totalizações de bases de cálculo, contribuições previdenciárias e outras entidades e fundos que são os terceiros, tá? Após a transmissão do primeiro evento periódico de determinado período de apuração. Então, onde nós podemos fazer isso de um período conforme a necessidade. Pode ser encaminhado para consultar o movimento atual ou para períodos anteriores, respeitando o início da utilização do e-social. Nós só vamos poder consultar do período que o e-social entrou em vigor e que nós começamos a fazer o envio das informações. A adesão antecipada é um evento facultativo, utilizado quando o empregador contribuinte optar por aderir ao e-social antes da data prevista para sua entrada obrigatória. Então, caso eu tenha necessidade, eu já tenho todo o meu sistema adequado, eu quero realmente fazer parte, eu posso aderir antecipadamente e fazer o envio das informações. E para informar a adesão antecipada ao e-social, deve ser enviado antes todos os eventos de tabela, né? Lembram daqueles eventos que eu coloquei para vocês? Então, tem que fazer o envio aqui dos eventos de tabela. Na sequência, nós temos os eventos periódicos, que nada mais é a nossa folha de pagamento, né? Então, nos eventos periódicos, são todos os dados relativos à folha de pagamento. Quando falamos aqui em folha de pagamento, é folha de pagamento de funcionários, estagiários, autônomos. Então, nós temos muitas empresas que os valores de autônomos não estão dentro de um sistema de folha, que é uma realidade ali fora, né? Então, essa informação terá que estar dentro de um sistema onde possa se transmitir esta informação. Não necessariamente precisa ser do mesmo sistema, mas ela tem que ser transmitida, tá? E ela tem que ser enviada até o dia 7. É o mesmo prazo que nós temos hoje do recolhimento da GFIP, do envio da GFIP e do recolhimento do fundo de garantia. Sempre antecipa o prazo. Nos periódicos, nós temos essas tabelas aqui, então. Antes, nós tínhamos que fazer uma abertura da folha de pagamento, agora não precisamos mais. Temos que fazer o envio da remuneração de todos os trabalhadores, de fato, né? E essa informação é por empregado e detalhada rúbrica a rúbrica, esta é a grande novidade, né? Hoje, quando nós fazemos uma GFIP, nós enviamos uma base do INSS, e se a pessoa possui múltiplos vínculos, nós enviamos o valor descontado do segurado, né? A novidade aqui não, que a folha ela estará aberta. É o recibo de pagamento do empregado com todos os vencimentos e descontos daquela folha. Então, aqui, quando falamos em remuneração do trabalhador, é o que, de fato, ele recebeu detalhado rúbrica a rúbrica, tá? Nos pagamentos diversos, nós teremos todos os pagamentos de rendimento do trabalho, a nossa DIRF mensal, né? Então, ela passa a ser o registro S1210. Uma informação de suma importância. Todos que elaboram aqui uma DIRF sabem de quantas informações nós prestamos, de toda a parte que diz respeito lá ao plano de saúde e outras informações. Então, estará contemplado no registro 1210 e será mensal. Nos pagamentos a beneficiários não identificados, são aquelas informações que eu não tenho, ou o funcionário já foi desligado, alguma coisa nesse sentido, então será neste arquivo. E também aqui nós temos a contribuição sindical patronal, que ela não é obrigatória, mas todas aquelas informações da contribuição sindical patronal que hoje nós informamos na RAIS, né? Ela também será prestada aqui no ambiente social. Esses registros dos serviços prestados, cessão de mão de obra e cooperativa de trabalho, eles foram retirados e vão fazer parte, pelo que nós vimos, do FD Retenções. Então, não será através da folha de pagamento esta informação. A aquisição de produção rural, nós teremos aqui o registro S1250 e o S1260, toda a comercialização de produção rural, e falamos aqui em pessoa física, tá? Não temos aqui a pessoa jurídica, é só de pessoa física. Então, tudo que nós compramos de uma pessoa física, nós temos que informar aqui no ambiente social. Foi retirado aqui toda a parte de recursos recebidos ou repassados no que diz respeito aqui à associação desportiva. Essa informação eles precisam, porque a empresa que patrocina, ela tem que recolher um percentual, se não me falha a memória, de 5% lá de INSS, em função deste patrocínio. E provavelmente isso estará também lá através do FD Retenções, que é onde essa nota fiscal será informada, tá? Então, não quer dizer que a empresa deixa de recolher. Acreditamos, ainda não tem isso certo, que depois haverá o cruzamento das informações entre o E-Social e FD Retenções para contemplar e gerar uma guia a recolher, um DARF,
Porque todas as retenções destacadas em notas fiscais, o empregador deduz do recolhimento do seu imposto. E isso não muda, porque nós não temos aqui uma mudança de legislação. Isso tem que ficar bem claro. E, por fim, aqui, então, todas as informações complementares de desoneração, atividades concomitantes, elas estão no registro S1280, onde nós vamos informar, então, essas informações. Teremos aqui um fechamento dos eventos periódicos e a contratação de trabalhadores avulsos não portuários e, se necessário, nós podemos fazer aqui a reabertura de eventos periódicos. Novidades. É a parte de cessão de mão de obra, né? Retenções. Todas as retenções saem da folha de pagamento, que hoje vocês informam elas para elaborar a CFIP, né? Sem essa informação, a gente não consegue ter a GPS apurada, então, e nem a GFIP de quem tem tomadores de serviço. A parte de cooperativa de trabalho e associação desportiva é a grande novidade. E aqui, então, no que diz respeito à comercialização de produção rural ou aquisição, é somente de pessoa física. Os eventos 12 e 10, quando falamos em DIRF, falamos em quais códigos de retenção de imposto de renda. Isso é fonte, eu até consegui trocar essa informação e confirmar com a Alessandra, que ela faz parte do projeto piloto do E-Social. Ela me respondeu que exatamente são esses códigos que vão contemplar o envio destas informações. O que é mais comum, então, é o 0561, que é toda a retenção que nós temos dos empregados. O 0588, então, que é o dos que sem vínculo, né? Eu nunca vi o 2063, que é exclusivo de remuneração indireta. O 3533 também não é muito comum, mas é de servidores públicos. O 3562 é do PLR, que já foi criado há 2 anos, né? Separamos toda a tributação e passou a ser tributação exclusiva de fonte, com informação separada em DIRF também. E o 0473 também é a parte de pensões e aposentadoria, prêmios, que não é muito comum também. Falamos aqui em códigos comuns que nós temos hoje na DIRF, que é o 0561, o 0588 e o 3562. O evento 1280 é aquelas informações, então, nós temos muitas empresas desoneradas, ou empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, essa informação estará presente aqui, tá? Diante disso, quais são os impactos que nós temos na culturais do E-Social na gestão empresarial? Muitos, né? Porque nós vamos ter que mudar os nossos processos, senão nós não vamos conseguir mais cumprir com as nossas obrigações e entregas. Hoje, o cenário é esse, nós temos um profissional atolado atrás de um monte de arquivos, um monte de papéis, assim, que até dá alergia, né? Tanto papel velho, com cheiro, a gente coloca lá as naftalina, né? Porque senão as traças, elas vão lá e comem os papéis, né? Porque no escritório tinha muito disso também. Então, é muito documento, né? Um monte de informações, nós prestamos informações para a Receita, para a Caixa, para o Ministério e para a Previdência Social. O sonho e mensalmente a gente faz o CAGED, a GFIP, eventualmente nós fazemos, então, uma CAT, a guia rescisória, o seguro-desemprego e o PPP. Anualmente, nós fazemos a RAIS, a DIRF, e a fiscalização nos solicita o MANAD. Tem muitas empresas que nem conheceram o MANAD ainda, porque se nunca foram fiscalizadas, nunca solicitaram o MANAD. Mas o próprio Ministério do Trabalho também solicita o MANAD, que é um arquivo digital contendo as informações da folha e rubricas e da contabilização da folha de pagamento. O que a realidade... Hoje nós temos cadastramento do PIS feito após a data de admissão, que isso acontece, e a gente vai continuar podendo fazê-lo através do registro preliminar, graças a Deus, e que era um grande problema que nós tínhamos. Cadastramento de funcionário realizado após o início das atividades laborais. Isso pode ainda? Não, né? No mínimo, ele tem que ter o ASO admissional, ele tem que estar apto, e eu já tenho que ter o CPF, a data de nascimento e o nome dele para fazer o envio do registro preliminar. Mas, às vezes, eu trabalhei no escritório, vinha um saquinho com uma carteira profissional no final do mês para registrar o funcionário com o dia 1º. Então, isso não pode. Pode fazer? Ainda pode. Um funcionário não informado é um funcionário não registrado. Infração, artigo 41 da CLT. Para fiscalização do Ministério do Trabalho, é assim que é visto, tá? Posso enviar fora do prazo? Posso. A responsabilidade é minha, é do empregador e do profissional que está fazendo o envio das informações. Os escritórios contábeis recebem as admissões que eu coloquei
não é tão simples de fazer isso, né? A CAT, nem sempre a CAT é comunicada dentro do prazo legal. Nós temos um prazo. Muitas vezes, o que a gente tem que se preocupar? Aconteceu um fato que o funcionário não comunicou a CAT. Eu vou fazer a comunicação em data posterior, eu tenho que ter evidências, né? Então, porque se eu for solicitado pela fiscalização, eu vou ter que provar. Não quer dizer que vocês vão receber uma multa automática. Na verdade, tudo eu tenho que provar. Se eu digo, olha, o funcionário me comunicou o fato, 3 dias depois eu tenho as evidências que isso é verídico, eu tenho uma defesa. Se eu não tiver isso, eu não tenho uma defesa, eu posso ter uma multa, né? Uma notificação. O aviso de férias, ele foi retirado, mas eu sempre gosto de colocar, porque ele está previsto lá no artigo 135 da CLT, né? E a empresa tem que comunicar o fato com 30 dias de antecedência. E no caso de férias coletivas, com 15 dias, né? Isso está na CLT, né? Mas não está mais no ambiente do e-social, tá? O aviso não será enviado. As alterações cadastrais de cargo, setor e escala têm que ser comunicadas dentro do mês, né? Eu não preciso fazer o envio diariamente dessas informações, mas elas têm que ir antes da folha de pagamento até o dia 7 do mês subsequente, né? Então, eu não posso ter uma informação de cargo no mês de janeiro feita no mês de maio. Se eu tiver isso, eu vou ter que retificar o meu passado. Então, é essa a preocupação que vocês têm que ter. É sensibilizar lideranças e equipes, sensibilizar os gestores para que eles tenham ciência e que eles são responsáveis por este processo, que esse processo é deles. Porque é eles que sabem quando isso muda lá no seu setor. E vocês são as pessoas que vão fazer o envio das informações. Então, por isso que o RH é muito mais estratégico, ele atua muito mais como consultoria interna do que como, de fato, a pessoa que vai fazer e vai saber que no dia a pessoa entrou em férias, que a pessoa se afastou, que mudou o cargo, alguma coisa nesse sentido. Os escritórios contábeis, muitas vezes, não recebem as informações. Elas recebem 4 meses depois, 5 meses depois. O funcionário é demitido e ele diz, eu quero que tu coloque lá na minha carteira profissional que eu exerci o cargo de vendedora. Porque até então não estava. Então, é organizar tudo isso e cumprir com o que a legislação nos diz. Obrigações acessórias mensais ou anuais. Toda a conferência acontecia na hora de gerar uma RAIS e uma DIRF no ano seguinte. E daí eu nem sabia mais onde aquele empregado estava, por onde ele andava, se ele estava vivo ou não. E se eu precisasse de alguma informação dele, eu não teria mais. Então, quando a gente passa a fazer isso mensalmente, fica mais fácil, porque fica mais fácil de localizar as pessoas também. E para não perder o prazo legal, muitas vezes a gente enviava de qualquer jeito e depois retificava. Isso também acontecia. Esse ano mesmo, a própria orientação do Ministério do Trabalho é enviem a RAIS assim, deste jeito, e retifiquem depois, para não pagar a multa pelo atraso do envio das informações, em função de toda aquela divergência ou confusão que deu no entendimento da informação do aviso prévio indenizado projetado. Então, hoje nós temos essa possibilidade, que com o e-social nós também podemos enviar, mas a retificação ela se torna assim mais onerosa. Então, eu diria assim que as empresas de médio e grande porte elas estão mais preparadas para essa nova realidade. Por quê? Porque elas têm os ambientes, toda a parte possuem estrutura de recursos humanos e processos bem definidos. Quanto menor a empresa, mais despreparada ela está, porque ela depende de um terceiro, de um escritório, ou ela tem vários serviços terceirizados. Parte está na empresa, parte está na empresa que administra toda a parte de medicina e segurança do trabalho, o RH é processado na empresa, o escritório... Então, tem que haver uma comunicação aqui muito grande entre as partes. O cenário do e-social é esse aqui, é vocês tomando café, né, tranquilos, e os órgãos aqui recebendo suas informações diariamente, mensalmente, nunca mais anualmente, né, diariamente e mensalmente, né, de forma padronizada, eliminando aqui erros e reduzindo custos operacionais. Num primeiro momento, a gente até acha engraçado isso, né, porque não é tão simples assim mudar processos dentro de uma empresa. Nada simples, tá? As pessoas são muito resistentes a mudanças. O cenário do e-social é mensalmente eu tenho uma folha de pagamento que engloba aqui todo o serviço remunerado, trabalho oneroso.
E, à medida que acontecem, nós temos todas as admissões, alterações, a CAT, a rescisão, os afastamentos e os ASOS. Os impactos dentro das empresas, então, é mudança nas rotinas diárias dos profissionais, né? Na geração de dados para a social com informações mensais, iniciais, em tempo real. Temos que estar atentos a tudo o que acontece. Cumprimento dos prazos e das obrigações estabelecidas na legislação em vigor para cada informação. Então, é isso que nós temos que estar aqui preocupados. Envolvimento de profissionais de outras áreas, é o que eu coloquei. O RH sozinho não vai fazer nada. Ele precisa da área de segurança e medicina do trabalho, ele precisa sensibilizar e capacitar seus gestores, ele precisa sensibilizar a área contábil, a área fiscal. Todos têm que estar envolvidos, porque todos são parte do processo. Haverá aqui um efetivo e rígido controle sobre a apuração dos tributos e do fundo de garantia, com mais rápida atuação e aplicação de multas, né? Vai ser mais simples fiscalizar. A necessidade de retificação de dados, ela será mais onerosa, como eu já coloquei para vocês, porque uma informação depende de outra, senão nós não vamos conseguir transmiti-la. Aqui, o que é mais penoso mesmo é a adequação de processos, né? A fim de evitar aqui notificações, omissões ou atrasos por não conformidades. Mudar processos não é nada simples, tá? Eu sempre fiz assim, eu não quero mudar. Eu sempre tive esse sistema, não quero mudar. Então, tudo é assim na vida da gente. A gente não quer mudar porque eu já sei fazer desta forma. Eu não quero aprender o novo. Isso não é com todos, mas existe uma resistência muito grande nas organizações. Adequação tecnológica, então eu tenho que ter um sistema que me dê todo esse suporte, onde eu possa alimentar essas informações, né? E que eu possa preenchê-las e transmiti-las e consultá-las. Então, o sistema de folha de pagamento aqui ele é de suma importância. Bom, se eu não cumprir com o que a legislação prevê, eu tenho que pagar, né? Tudo que eu não faço direito, eu tiro dinheiro do bolso e pago. Se eu não admitir um funcionário no prazo legal, posso ter uma multa aqui de R$ 402,53 por aquele empregado não informado, tá? Infração, artigo 41 da CLT, prazo até o início da atividade laboral daquele empregado, um dia antes, tá? Isso já era assim, só que a gente acabava não cumprindo. Porque eu posso ter um funcionário trabalhando sem ASO? Não, né? Porque se ele for fazer o exame e estiver inapto, o que eu faço com esse empregado? Como que eu tenho um empregado inapto trabalhando dentro da minha empresa? Vamos falar aqui em processos trabalhistas, em muitas coisas que o empregador pode aqui evitar. Aqui, retenção da CTPS, pegar a carteira dele e guardar numa gaveta, infração artigo 53. Eu tenho 48 horas para devolver a CTPS. Mas eu vou guardar a carteira dele aqui, porque senão ele vai perder? E quando eu precisar atualizar a carteira, ela já está aqui comigo, né? Isso também acontecia. A multa é de R$ 201,27. Na reincidência, dobra. Por que reincidência? Porque eu já sei, eu já sou conhecedor do assunto, então vai custar mais caro. A CAT, ela está prevista onde? Vocês lembram da lei que eu falei? Lá no artigo 22, na lei do benefício, né? Que é a lei 8.213 de 91. Eu tenho até o primeiro dia útil da ocorrência, e no caso de morte, 24 horas. Então, tenho pouco tempo para fazer o envio da CAT. E o valor aqui ele varia entre o mínimo e o máximo do salário de contribuição, que é a base de INSS daquele empregado. Quando falamos em aviso de férias, ele não está, mas é importante saber que custa também não fazer dentro do prazo. A multa é de R$ 170,26 e na reincidência dobra. Pagar o salário fora do prazo também custa. Está lá na lei 7.855 de 89. É o 5º dia útil, é R$ 170,26 por empregado. O desligamento, aonde que ele está previsto? Artigo 477 da CLT. Quando eu digo aqui, ou nós colocamos aqui, até 10 dias, depende do tipo de rescisão. Aviso prévio, dia seguinte. Término de contrato, no dia seguinte. O prazo de envio para o e-social é o mesmo do acerto da rescisão do contrato, para estar dentro do prazo legal. Então, por isso que tem aqui até 10 dias. A multa é de 170 e ainda o empregado, se é feito o pagamento fora do prazo, ele ganha mais um salário, né, pela multa do atraso da rescisão.
Enfim, temos que ter conhecimento dos principais impactos. Aqui as lideranças têm que ter esse pleno, por isso que nós temos que sensibilizar as lideranças e dizer para eles: tudo isso, se vocês fizerem fora do prazo, vai custar tanto. Vocês são responsáveis por este processo. Nós temos que sensibilizar essas pessoas, essas lideranças, para que elas entendam que elas fazem parte do processo e que o RH sozinho não fará absolutamente nada. Então, leitura do manual e atos normativos, temos que estar atentos. A compreensão dos prazos reduzidos de envio de informações e consequências no que diz respeito a multas e notificações. E um planejamento estratégico com envolvimento de todos os setores. Vamos incluir o projeto E-Social lá no planejamento estratégico da empresa, que ele é de suma importância. E aqui ele contém muitas informações que são estratégicas da empresa também. As lideranças, elas estão comprometidas com todas essas novas demandas, no que diz respeito a admissões, desligamentos, alterações cadastrais, qualificação cadastral, saúde e medicina do trabalho e as notas fiscais de aquisição e comercialização de produção rural. Porque, em algum momento, esse documento, essa situação vai acontecer no setor deles ou com o liderado deles. O E-Social, ele é um projeto da equipe, e não somente de uma área. Desta forma, todas as lideranças elas têm que ser envolvidas. Cada um é parte do processo. Eu deixo aqui uma mensagem para vocês que você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem, se você pretende estar no mercado amanhã. Toda essa mudança é necessária, ela nos tira da zona de conforto, ela nos faz crescer e pensar. A mensagem que eu deixo aqui é que o RH ele é estratégico, ele é de suma importância, que nós temos que atuar aqui como consultores internos e que nós temos que aproveitar este momento. Nós temos que envolver aqui todas as lideranças, a alta direção, o comprometimento deles é de suma importância, senão nós não vamos fazer nada. Nós temos que ter um sistema confiável, preenchido de acordo, e nós não podemos ter qualquer pessoa enviando uma informação. Essa pessoa tem que ter o conhecimento da informação que ela está enviando, porque o fato de fazer o envio de uma informação não significa que ela está certa. Então, a responsabilidade dos dados que nós temos dentro do sistema. E não esperem para a última hora. O Márcio depois vai falar aqui de cronograma e outros. Já façam isso agora. Porque se vocês fizerem todo este trabalho aqui e o E-Social não acontecer, vocês não estarão perdendo absolutamente nada. Vocês organizaram os processos internos, vocês estarão em dia com os processos, vocês terão uma rotina mais assertiva e adequada, e se forem fiscalizados, vocês estarão mais tranquilos. Então, este é o recado que eu deixo para vocês aqui neste dia. Comecem a fazer, mesmo que vocês tenham um prazo, porque mudança de cultura dentro da empresa não é simples de implementar. Muito obrigada.